Para a psiquiatra nutricional e professora da Escola de Medicina de Harvard, Uma Naidoo, a saúde mental e a alimentação estão ligadas da mesma forma que o cérebro e o intestino, em uma relação que tem consequências importantes para o corpo. Eles se comunicam em ambas as direções, enviando mensagens químicas, e entre 90% a 95% da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com a regulação do apetite, do sentimento de satisfação e bem-estar, entre outras funções, é produzida no intestino. Portanto, se a alimentação não for saudável, o intestino pode ficar inflamado e sofrer consequências de uma alimentação inadequada. E isto pode influenciar no desenvolvimento da ansiedade, desatenção e doenças como a depressão. E qual é o ponto de vista da medicina tradicional chinesa na relação cérebro e intestino? Para Giovanni Maciossa, que foi provavelmente o mais famoso especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa do mundo ocidental, a relação mais direta entre o coração e o intestino delgado provavelmente pode ser encontrada no nível psicológico. Por que coração? Porque para a medicina tradicional chinesa, o coração abriga a mente, o Shen, e governa nossas vidas mental e emocional como um todo. E qual a relação com o intestino delgado? É que todas as nossas atividades mentais dependem da nossa capacidade de realizar juízos claros e tomar decisões, que são funções dependentes do intestino delgado. E eles também se comunicam em ambas as direções, pois a nossa capacidade de realizar juízos claros do intestino delgado vai depender da nossa capacidade mental e clareza em geral, que são dependentes do coração. E quais são os 6 melhores alimentos para o cérebro, de acordo com a doutora Uma Naidoo? Esse é o nosso tema de hoje. O primeiro alimento são as especiarias. As especiarias são conhecidas por suas propriedades antioxidantes. Algumas, como a cúrcuma, têm efeitos benéficos na redução da ansiedade. A curcumina, o ingrediente ativo da cúrcuma, pode diminuir a ansiedade, alterando assim a química do cérebro e protegendo o hipocampo. Segundo, são os alimentos fermentados. Existe uma grande quantidade de alimentos fermentados. O mais conhecido é o iogurte natural com culturas ativas, ou seja, rico em probióticos, mas não o iogurte que é submetido a um tratamento de calor. Existe também alimentos como o chucrute, o kimchi e a kombucha. O que eles têm em comum são fonte de bactérias vivas que podem melhorar a função intestinal e diminuir a ansiedade. Alimentos fermentados podem também proteger o cérebro, melhorando e retardando o declínio cognitivo. O terceiro são as nozes. Os efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes dos ácidos graxos ômega 3 nas nozes podem ajudar a melhorar o pensamento e a memória. As nozes têm gorduras e óleos saudáveis que nosso cérebro precisa para funcionar bem, juntamente
com vitaminas e minerais essenciais como o selênio da castanha do Pará. O recomendado é 1/4 de xícara por dia. O quarto, o chocolate amargo, aquele de no mínimo 70% de cacau. O chocolate amargo é uma excelente fonte de ferro que ajuda a formar o revestimento que protege os neurônios e ajuda a controlar a síntese de substâncias químicas que influenciam o humor. O chocolate amargo também contém muito antioxidantes e é altamente benéfico. Quinto, abacates. Com quantidades relativamente altas de magnésio, importante para o funcionamento do cérebro, os abacates são outra fonte de bem-estar. Existem inúmeras análises que relacionam a depressão com a deficiência de magnésio. Sexto, vegetais de folhas verdes. Os vegetais de folhas verdes, como a couve, por exemplo, fazem a diferença na saúde. Eles contêm vitamina E, carotenoides e flavonoides, nutrientes que protegem contra a demência e declínio cognitivo. Outro benefício é que eles são uma grande fonte de folato, uma forma natural de vitamina B9, importante na formação dos glóbulos vermelhos. A deficiência de folato pode ser a base de algumas condições neurológicas. Em resumo, quanto mais você cuida de sua alimentação e do seu intestino, mais você cuida da sua saúde mental, já que existe uma ligação direta entre a mente e o intestino.